Beleza, pessoal? Comecei tocando aqui um trecho da trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa, porque hoje eu quero falar do trabalho que eu considero como mais relevante que eu fiz na minha carreira, né? Não tão longa como músico, que foi com há uma polêmica, né? Se de fato ele seria um dos criadores da trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa ou arranjador dessa trilha sonora ao lado do Henry Mancini. Estou falando do maestro Valtel Branco, que infelizmente muitas pessoas não conhecem, embora seja um dos maiores nomes, eu não diria nem da música brasileira com certeza, mas da música mundial. Uma vez que se tratava de um multi-instrumentista, eu não quero falar muito do Valtel Branco, até porque eu teria que fazer um vídeo aqui gigantesco para falar sobre a enorme trajetória que ele teve, né? Eu quero mais falar da experiência que eu tive em um trabalho com ele, que é justamente o trabalho que eu considero como mais relevante, e eu quero deixar inclusive recurso aqui para que vocês pesquisem. Eu acho que é importante a gente revisitar, né, a história, conhecer melhor a história da nossa música. Eu só vou contar uma pequena, né, história que é contada pelo Djavan sobre ele, antes de falar sobre a minha experiência com o Valtel Branco. Tem um vídeo aí, vou deixar aqui nos recursos, né, na legenda, do Djavan falando, né, que quando ele foi na Som Livre, o principal produtor que tinha lá, tinham dois, né, um deles era o Valtel Branco. E o Valtel Branco, maestro, vocês vão ver pesquisando sobre ele, fez praticamente os arranjos para todas as trilhas sonoras aí, das grandes novelas aí da Rede Globo, tocou com o Paco de Lucia, Nat King Cole. É muito extensa, né, a história dele. Mas o que é legal que o Djavan fala? Que foi o maestro que ele apresentou o trabalho dele para um primeiro produtor. Esse produtor, ele falou que o Djavan era muito complexa a música, ele tinha que deixar mais simples e tal. Isso desanimou um pouco o Djavan. Daí o Djavan se apresentou para o Valtel Branco. E aí o Valtel falou assim, cara, não muda nada no que você está fazendo. E mais, né, do que isso, o Valtel disse que o violão dele não era muito bom e deu um violão de presente. Falou para ele no estúdio que tinha uns, não me lembro agora se eram 7 e tal, violões assim muito bons. E falou assim, ó, Djavan, escolhe aí. Djavan estava começando a carreira, Djavan escolheu e até hoje Djavan guarda esse violão e gravou grande parte das músicas, né, dos sucessos dele com esse violão que foi dado pelo Valtel Branco. Então assim, vale muito a pena. Eu vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre essa polêmica, sobre ele de fato ser ou não um dos criadores da teoria da trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa. Vou só tocar um trechinho aqui também de uma música dele, né? Bem rápido. Mais ou menos assim, tá? Não é exatamente, ele toca muito bem melhor, né, do que eu. Mas indo direto, né, à história. Também essa história que eu vou contar para vocês aqui, ela tá nesse livro, que é um livro que traz a vida aí de vários profissionais de diversas áreas, né? Eu tive a oportunidade de contar a minha história aqui. O pessoal aqui que é de Curitiba, aqui eu acho que quem é conhecido aqui pra gente é o Diogo Portugal, né, humorista, que ele está aqui nesse livro. Esse livro ele tem o prefácio do Carlos Wizard. E eu tive a oportunidade de falar um pouco aqui sobre a minha história. É um livro que fala sobre os bastidores, né? Então, de cada profissional, geralmente, a maioria aqui são empresários. E eu falei um pouco aqui, né, sobre a minha vida aí como advogado. Mas contei um pouco esse período da minha história como músico. Que para quem não sabe, a maioria das pessoas hoje me conhece como advogado, né, especializado em tokenização, finanças descentralizadas, e também alguns eu trabalho como programador, né, e professor também nessa área específica de criptoativos. Mas eu comecei, isso aqui é o capítulo, né, e aqui tem a história que eu vou contar para vocês, dentre outras, né.
Mas eu comecei efetivamente a minha jornada profissional na área da música já muito cedo. Comecei a estudar muito cedo música, com 8 anos já estudava. Com 12 já comecei a dar aula e com 14 eu já dava aula em escola de música. E comecei a tocar na noite já nessa idade, então já tinha 14 para 15 anos, já tocava na noite, acompanhando cantores, etc. E comecei a fazer trabalhos em estúdio, como músico, inicialmente, né, principalmente como guitarrista, mas também fiz trabalhos como arranjador. E eu fui convidado para participar de um CD que foi financiado pela Fundação Cultural de Curitiba em homenagem aos compositores paranaenses. Então, grandes nomes aí que da música do Paraná, né, conhecidos, eles foram homenageados e eu fui convidado para fazer, tanto para atuar como músico, então eu gravei guitarra, gravei violão, gravei teclado, gravei contrabaixo e fiz arranjos para 2 músicas. E também tem uma música minha que acabou entrando também nesse CD. E um dos homenageados foi justamente o maestro Valtel Branco, justamente pela sua relevância, né, no cenário aí, mundial, com certeza mundial. Vocês vão ver aí a vida dele. E eu não estava escalado para tocar com ele. Nesse CD, inclusive, ele tocou uma música, até onde eu sei, inédita, chamada Nancy. Depois eu vou deixar aqui no final do vídeo a música para vocês, que tem a minha participação, né, já adiantando. E eu não estava escalado, né, para tocar com ele. Só que assim, eu já conhecia a história do Valtel Branco. Quem que era músico, né, efetivamente não conhecia essa questão da Pantera Cor-de-Rosa, o fato dele ter aí feito arranjos Chega de Saudade, obra do João Gilberto, etc. Então, assim, era a maior referência que eu tinha. E eu falei, cara, não é possível, eu preciso, nem que pelo menos eu preciso ver, né? E aí eu conversei com quem estava organizando a época, que era o cantor, né? Que era o Tony Bonfá. Eu conversei, cara, preciso ver me diz aí quando que o Valtel vai gravar, que eu quero ver. Ele falou, não, beleza, Fernando, te aviso sim e tal. Ele me avisou e eu fui no dia da gravação. Tava lá o Valtel Branco, eu assim, sabe, bem aquela coisa de fã, né, observando. E aí, o Valtel começou a tocar, né, a música dele, que é essa que vocês vão deixar no final aqui, que é a música Nancy. E aí ele começou a tocar, e eu ali ouvindo e tal, e aí eu falei, cara, cabe um solo nessa introdução aqui. Ela não tinha um solo. Aí eu, né, muito, vamos dizer assim, cara de pau, cheguei e falei pro Tony. Ô Tony, pergunta pro maestro aí se eu posso fazer um solo nessa introdução, né? Algo completamente inusitado, né? Veja, você pediu, o Valtel literalmente, ele embora seja um maestro, multi-instrumentista, ele é um violonista. Tocou com Paco de Lucia, um dos maiores nomes aí. Violonista fantástico. E aí o cara tá lá gravando a música dele, fazendo a base. Eu conhecendo toda a trajetória dele como maestro, né, tive a coragem de chegar e falar assim pedir para fazer um solo, né, na introdução. E aí o Tony perguntou ao maestro, seguinte, o Fernando aqui é músico, tá trabalhando, ele perguntou aqui se não poderia fazer um solo na introdução. Eu falei, pô, o maestro vai me xingar, né? Ele só parou assim, nunca me esqueci dessa situação. Ele parou, só fez assim. Como quem disse. Aí eu falei, agora lascou, né, cara? O que eu vou fazer agora? Aí começou a me passar toda a trajetória do maestro, assim, que vocês certamente vão pesquisar, eu espero que façam isso, porque vale muito a pena. Para vocês verem que é realmente um gênio, né, que esteve aqui entre nós, infelizmente ele já faleceu, e que passou aí muitos anos despercebido, não obviamente pela classe dos músicos em geral, mas pela opinião pública, vamos colocar dessa forma, né? Mas tem muita coisa sobre ele na internet, tem inclusive uma dissertação de mestrado, que eu vou falar sobre isso também. Mas ele fez assim, e aí eu, beleza, fui lá, falei, agora já lascou, né? Agora eu vou ter que... E eles soltaram a música, na primeira eu fiz o solo, que vocês vão ouvir aqui, e quando eu terminei o solo, eu falei assim, sabe? Falei, não, Tony, desculpa aí, eu vou refazer aqui.
Daí ele falou assim, não, Fernando, o maestro adorou e tal. E ele quer que você faça um solo agora no meio da música. Daí eu falei, cara, que coisa, né? E é bem interessante essa história, porque primeiro porque mostra pra gente a importância da gente ter iniciativa. Você veja, se eu tivesse ficado ali na minha, etc., isso nunca teria acontecido. A gente precisa ser um pouco audacioso, né? E é claro que tinha que estar preparado, né? E foi interessante por isso, porque saiu, né? E assim, ele gostou e eu lembro que ele falou assim, poxa, parece... Ele tem o estilo... Ele falou isso, é uma coisa que até hoje eu acho triste não me lembrar, até porque eu não conhecia, né? Mas ele falou que eu tinha um estilo parecido com um guitarrista. Ele citou o nome que eu confesso que eu não conhecia na época. E não lembro o nome. E aí ele pediu para eu fazer o solo no meio da música, aí eu fiz também. Tanto a introdução quanto o improviso foi gravado de primeira, né? E ele já gostou, né? Falou que não, que era aquilo mesmo, que tinha que ser, e acabou ficando. Então, assim, eu considero esse como um trabalho, meu trabalho mais relevante como músico, por quê? Por ser um violão solo, né? Onde eu tenho, quando violinista base, é um dos maiores maestros que eu considero aí da história, e até mesmo violonistas. E é do Paraná, né? Para quem não sabe, Valtel Branco nascido em Paranaguá, né? Também terra aí dos meus pais. Então, isso para mim foi muito interessante ter tido a honra, né, de poder participar, né, da gravação de uma música do Valtel com ele fazendo a base e eu tendo a oportunidade de fazer o solo. Então esse é o trabalho mais relevante que eu considero que eu fiz na minha breve carreira. Hoje, há muitos anos já não atuo mais como músico, né? Salvo aqui para vocês aqui que eu sempre procuro gravar para a gente não perder o costume, mas profissionalmente há muitos anos não atuo. Então esse que é o trabalho, ele está aqui nesse livro, essa história está em detalhes aqui nesse livro, no livro Offline, vou deixar também aqui. Mas eu quero, como esse nosso canal aqui, né, ele é focado na educação, seja no âmbito jurídico, no âmbito tecnológico e também no âmbito da música, eu quero destacar aqui, além de poder compartilhar essa história com vocês, mas destacar a importância de vocês conhecerem um pouco quem foi Valtel Branco. Infelizmente já está morto. E para finalizar, vou dar uma opinião aqui sobre essa polêmica. Existe uma polêmica sobre se o Valtel Branco ele teria sido ou não um dos compositores da trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa. Bem, tem uma dissertação de mestrado em História que foi feita em 2018 que atesta, né, essa tese, ok? Hoje ela é negada por um escritor que fez uma biografia do Valtel Branco, até vou deixar o link aqui. Mas o que eu quero só pontuar, sem entrar em profundidade, né, sobre isso, é que é muito comum, né, não só no âmbito da música, mas em várias áreas, né, que pessoas, né, se apropriem do trabalho de outras. Então, ou seja, você às vezes está trabalhando com uma determinada pessoa, você compõe algo e a pessoa às vezes coloca o nome dela ali e ela não fez sequer parte daquilo, né? E muitas vezes o músico ele acaba até aceitando justamente pela posição que ele está. Isso é muito comum. A gente tem até uma história pública sobre isso, no próprio Toquinho Vinícius, né? O próprio Toquinho conta uma história ali que o Vinícius parece que fez uma alteração ali simples, né, numa letra e quis que constasse ali ele como autor. Eu acredito que essa história até foi contada de uma forma um pouco educada, né, de dizer que em muitos casos acontece essa ideia de pessoas querem se apropriar, por exemplo, do trabalho das outras. E o Valtel Branco, pelo que a gente entende, pelo que é conhecido dele, inclusive o próprio Djavan, né, falou sobre ele, era uma pessoa que não tinha a vaidade, né, aquela coisa, precisa aparecer. Tanto que o cara sentiu uma ficha assim que deixava todo mundo de boca aberta e era um cidadão simples. E aqui eu tenho, inclusive, essa história também, até me envergonho disso, né? Porque eu até cometi uma indelicadeza, inclusive, com essa, depois que eu gravei com ele, eu tinha marcado, eu tinha uma época de uma fita cassete, onde eu tocava minhas técnicas de guitarra e tal, e até tinha ficado de marcar e entregar para ele, e ele, vamos marcar e tal, e a gente tinha ficado de marcar para tomar um café, e eu acabei faltando e não levei, né, essa fita, né, na época, cassete para ele. Então, assim, era um sujeito, assim, que não tinha qualquer, assim, embora toda a grandiosidade,
Eu duvido que tenha alguma pessoa hoje no Brasil vivo que tenha o currículo musical que o Walter Branco tinha. E super, super simples. Então, assim, com certeza, eu acredito até que muitas obras aí que ele acabou fazendo não foram registradas no nome dele. Então, não dá para tirar uma conclusão que ele não seja, né, de fato, ainda que você possa eventualmente não ter isso em registros oficiais, tá? Mas é uma polêmica que eu vou deixar aí aberto aqui. Eu acredito que ele seja, assim, um dos arranjadores dessa trilha sonora. E detalhe, né? Isso foi registrado aqui em uma dissertação de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é uma dissertação totalmente sobre a vida e a trajetória profissional do Walter Branco. Então ele tem uma dissertação de mestrado, feita uma pesquisa. Vou ver se vou deixar o link também para vocês aqui, onde você tem toda a história desse grande nome aí da música mundial, que eu tive a oportunidade, né, de conhecer e de registrar ali, né, fazer um solo, né, em uma música dele, fazer uma parceria, né, posso dizer assim, ainda que não foi nada planejado, mas é algo que certamente marcou muito aí a minha história e me trouxe muitas lições, principalmente essa, que às vezes você precisa ser um pouco audacioso, né, ir lá e, se você acha que você é capaz, que a oportunidade acaba aparecendo. Beleza, pessoal? Então, bem, também acho que é importante para finalizar, né? Essa audácia, inclusive, eu sempre tive em outras áreas também. Então, hoje eu tenho aí livros publicados, artigos, né, citados, e sempre encaminhando os artigos sem medo, né, acreditando no trabalho. Então, se você faz um trabalho de qualidade, se você pesquisa, se você se dedica, você tem sim que mostrar esse trabalho, enviar, que as coisas vão, no tempo certo, elas vão acontecendo. Espero que tenham gostado. Pesquisem a história do maestro Walter Branco, e agora eu vou deixar rodando para vocês aqui a minha participação nessa música Nancy do Walter Branco. Grande abraço. Vem ouvir esta canção que eu fiz pensando em ti. Foi pra você, Nancy. Os pássaros em teus passos pousam pra cantar, voando com você. Parte que vive da doçura que é, a vida é mais bela, não é? Da arte que vive da doçura que é, a vida é uma linda mulher. Vem ouvir esta canção que eu fiz pensando em ti. Foi pra você, Nancy. Os pássaros em teus passos pousam pra cantar, voando com você. Da arte que vive da doçura que é, a vida é mais bela, não é? Da arte que vive da doçura que é, a vida é uma linda mulher. Da arte que vive da doçura que é, a vida é mais bela, não é? Da arte que vive da doçura que é, a vida é uma linda mulher. Da doçura que é, a vida é mais bela, não é? Da arte que vive da doçura que é, a vida é uma linda mulher. Da arte que vive
vive da doçura que é. A vida é mais bela, não é? Da arte que vive da doçura que é. A vida é uma linda mulher.